Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Pessoal, a gente pede desculpa por um probleminha que teve aqui. Depois vocês podem assistir esse vídeo por meio lá da internet, né? A gente teve um problema de áudio. Quem está em casa assistindo, acompanhando da forma online, conseguiu ver o vídeo com áudio, tá? Então, peço desculpa por esse início problemático. Bom, vocês viram há pouco um vídeo do OncoEnsino, da qual até eu participei, ajudei a escrever com muito orgulho esse material. E o OncoEnsino é um espaço educacional do Congresso TJCC. Além de apoiar hospitais públicos e privados, o OncoEnsino também disponibiliza cursos diretamente aos profissionais de saúde. E, no final do simpósio, a gente deve divulgar aqui uma oportunidade exclusiva aos participantes do Congresso, tá bom? Então, vocês fiquem até o final e não percam. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, meu nome é Carla Lopes, sou repórter e trabalho na área da saúde já há algum tempo. E eu também vou moderar, vou apresentar esse evento que foi organizado pelo Comitê de Fisioterapia da Abrale. Eu faço esse trabalho já há alguns anos com muito prazer. É um trabalho muito bonito, é um trabalho que divulga informações, que acaba ajudando muita gente, né? O tema é Fisioterapia Oncológica Hospitalar da UTI à Enfermaria, ok? Nós vamos à composição, então, da mesa. Eu vou apresentar os palestrantes que vão fazer as suas exposições hoje aqui. Vocês acompanham nesse momento aí por meio do telão. Em primeiro lugar, fala o Dr. Eric Grencheski, ele que é fisioterapeuta pleno e preceptor da Unidade Crítica Geral do Hospital Sírio-Libanês, também é integrante dos grupos VISA, Linfedema, Avaliação Ultrassonográfica Muscular e TRIO, Reabilitação
do Centro Cirúrgico. O Dr. Eric falará sobre reabilitação funcional e mobilização precoce em pacientes oncohematológicos. Dr. Eric, seja muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar participando do TJCC mais um ano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite de poder falar um tema tão relevante na reabilitação e parabenizar também a organização do evento. É um prazer estar dividindo a mesa com profissionais tão formidáveis. Hoje, meu objetivo vai ser falar um pouquinho sobre a mobilização precoce e a reabilitação funcional do paciente oncohematológico. Por quê? O paciente oncohematológico, ele transita em bem. Esse artigo ele faz um apanhado de 30 anos a respeito da incidência e da mortalidade de pacientes oncohematológicos. A primeira imagem, ela retrata a incidência das doenças oncohematológicas. Durante esses 30 anos, a partir de 1990 até 2019, a proporção de doenças oncohematológicas, tanto leucemias, linfomas, ela permanece estável. A única que tem uma queda é a em vermelho, que é a leucemia. Mas, em relação à mortalidade, a gente percebe bastante a diferença nos pacientes oncohematológicos portadores de leucemia. O vermelho, você tem uma queda importante de quase 1,16 na taxa de mortalidade. Isso se deve, grande parte, ao aumento das oportunidades terapêuticas, dos métodos terapêuticos e da evolução desses métodos, e também do diagnóstico precoce desses pacientes. Com relação ao tratamento oncohematológico, ele pode ser realizado através de quimioterapia, mieloablativa, não mieloablativa, ou com redução de dose. Radioterapia, quando o paciente tem uma dor oncológica ou até mesmo para imunossupressão, imunodepressão do organismo, ele faz a total body irradiation, que o paciente ele é submetido ao corpo todo por uma irradiação. Terapias biológicas como CAR-T e as terapias-alvos, como a imunoterapia, que atuam diretamente nas alterações genéticas desse tipo de câncer. E o mais agressivo, entre aspas, é o transplante de medula óssea, no qual você tem a junção de várias terapias, principalmente o paciente ele é submetido primariamente a algumas doses de medicação que vão fazer mieloablação, vão fazer uma aplasia medular, o paciente é submetido ao transplante, e depois da pega medular ocorre processos infecciosos, de rejeição, a gente tem o GVHD, que é a doença enxerto contra o hospedeiro, e isso vai impactar diretamente na funcionalidade desse paciente e na sobrevida, bem como na qualidade de vida. Eu trago uma linha do tempo a respeito dos tratamentos oncohematológicos. A gente tem o primeiro transplante, tanto alogênico quanto autólogo, em 1980. Então, é uma terapia relativamente nova. E uma das últimas terapias seria a CAR-T em 2017. Então, ao longo desse tempo, você vê a intensificação e o aprimoramento dessas tecnologias para o tratamento, mas junto com elas, a gente tem
os impactos, toxicidades, deixando o paciente mais suscetível a infecções ou alterações de qualidade de vida. Esse estudo, ele traça um perfil dos pacientes oncohematológicos internados utilizando o sistema SER-Medcare, entre o ano 2011 e 2015, nos Estados Unidos. Ele pontua a frequência e a duração das hospitalizações desses pacientes. E ele conclui que 15.816 pacientes, cerca de 67%, foram hospitalizados pelo menos uma vez durante o primeiro ano de tratamento. Então, isso impacta diretamente socioeconomicamente, porque o custo de 12 meses, em média, para uma leucemia linfóide aguda é cerca de $850 mil. Transformando isso para reais, é quase 3 milhões de reais. E isso é um paciente, imagine você, impactando diretamente o sistema de saúde. Então, por isso, estratégias de sobrevida, melhora da qualidade de vida, funcionalidade, redução das infecções e das complicações do transplante de medula óssea e do tratamento oncohematológico são necessárias. Esse artigo ele faz um apanhado sobre as internações na unidade de terapia intensiva. Ele levantou prontuários de 414 pacientes e relatou que 49% dos pacientes sobrevivem até 7 dias após a alta na UTI. E só 21% 12 meses depois. Então, você tem um paciente que ele tem uma alta da UTI, mas não necessariamente ele sobrevive muito tempo. Ele passa por complicações além dessa internação da UTI. Dos 414 pacientes que participaram do estudo, 231 sobreviveram, cerca de 40%, 49%. E o que é importante ressaltar? Que esses pacientes, eles eram frágeis, ou seja, eles tinham multicomorbidades, eram polifarmácia, e também eles apresentavam diagnóstico de sepse e também de infecções respiratórias. Isso faz com que o paciente, quando interna na UTI, ele tenha necessidade de uma reabilitação precoce para reduzir essa taxa de mortalidade e melhorar a sobrevida. Lembrando que quase 39% desses pacientes eram pacientes portadores de LLA. É importante ressaltar que o nosso paciente ele sofre influências ambientais. Por quê? É o meu paciente que, por exemplo, ele está em tratamento oncológico, mas às vezes ele contraiu um COVID, ele teve alguma alteração, alguma exacerbação respiratória por causa da mudança do tempo de São Paulo. Então, essas alterações não são decorrentes do tratamento oncológico, mas sim de circunstâncias que o paciente está exposto. E o tratamento oncológico impacta diretamente o social do paciente. Por quê? É um paciente que vai ficar pelo menos um mês e meio isolado. É um paciente que tem altos índices de ansiedade, depressão, além de alterações físicas. Eu tenho um paciente que ele tem fadiga, eu tenho um paciente que ele tem piora da funcionalidade, ele fica mais sarcopênico. Então, o tratamento oncológico, ele acarreta em diversas alterações que vão impactar diretamente na qualidade de vida. Além do que, eu preciso ter uma visão holística desse paciente. É um paciente que ele vai ter uma mucosite, então ele vai ter uma subnutrição, então eu tenho que ter o trabalho da fono, do dentista, eu tenho que ter o trabalho da TO para alguns pacientes que possam ter algum distúrbio neurológico em relação à aplicação de algumas quimioterapias, como metotrexato. Então, as alterações de sensibilidades também são comuns. Então, eu preciso olhar esse paciente como um todo.
Com relação às alterações mais decorrentes do paciente oncológico, eu cito a fadiga, o uso de esteroides, corticosteroides. O paciente ele tem que fazer o uso dessas medicações, por quê? Para diminuir a chance de doença enxerto contra o hospedeiro, ansiedade, náusea. É um paciente que fica bastante nauseada, principalmente nos períodos de quimioterapia. A perda de função, é um paciente que vai ficar cansado, é um paciente que tem diminuição da massa muscular, diminuição da capacidade de tolerância ao exercício, perda de apetite, depressão e o GVHD. O GVHD você pode ter ele agudo ou crônico. Vão ter alterações relacionadas à pele, a músculos, ossos. Então, é uma doença que é uma alteração que afeta diretamente esse paciente. Eu gosto bastante de trazer essa imagem com relação à capacidade funcional dos pacientes em tratamento oncológico com transplante de medula óssea. Na linha mais rosácea, você tem um paciente que não é submetido a nenhuma intervenção durante esse tratamento. Você tem uma perda funcional no primeiro momento e ele chega a uma zona crítica no que ele fica totalmente dependente. É um paciente que ele não vai ter energia, não vai ter vitalidade para sair da cama, andar. Então, é um paciente que perde muita funcionalidade. A linha mais tracejada, rosa mais claro, é um paciente que é submetido às medidas de reabilitação precoce. É um paciente que ele tem uma queda na funcionalidade, mas ele retorna no final ao basal do que ele era. Então, o nosso objetivo não é que ele não perca funcionalidade durante o tratamento oncológico, porque a gente sabe que ele vai perder massa muscular, que ele vai perder capacidade respiratória, mas a gente tem que deixar ele o mais funcional possível e minimizar esse impacto do tratamento oncológico. O primeiro artigo que eu trago aqui para vocês é relacionado à atividade física ou reabilitação de pacientes oncohematológicos durante o tratamento. O que acontece? Às vezes, e antigamente, era muito comum, não, o paciente está com plaquetopênico, plaqueta de 50 mil, tem que ficar em repouso. Então, isso impacta diretamente. Você tem um ciclo de um paciente cansado, que fica no leito e se cansa mais ainda. Então, o ciclo da fadiga aumenta nesse paciente. Esse artigo é de 2011, é o primeiro artigo que ele retrata exercícios de moderada intensidade. Ele avaliou 47 pacientes, um grupo controle e um grupo exercício, no qual o grupo exercício era submetido a 2 sessões de terapia de média intensidade. E o estudo mostrou que houve a melhora do endurance, então esse paciente tinha uma capacidade cardiorrespiratória maior, força muscular, tanto de membros superiores quanto membros inferiores, e melhora no estado emocional do paciente. Então, você tem benefícios indiretos da prática do exercício físico e da reabilitação desse paciente. Agora, eu trago um estudo de revisão de literatura com meta-análise, que é o ápice de evidência que a gente tem. Ele utilizou 12 estudos, totalizando 812 pacientes, e avaliou 36 variáveis desses estudos. E concluiu que o paciente que é submetido a uma reabilitação multimodal, envolvendo treinamento aeróbico e exercícios com carga resistidos, ele tem melhora na função física e também ele tem melhora na função física e também ele pode ser submetido a uma intervenção de reabilitação com muito mais sucesso. Ele aplica que o paciente tem que ter acompanhado antes, depois e durante o tratamento oncológico, pelo menos 4 semanas após o tratamento oncológico,
e pelo menos 3 vezes na semana. Então, esse paciente ele precisa ser reabilitado. E essa revisão, ele também conclui que exercícios de moderada a alta intensidade são possíveis e trazem mais benefícios que os exercícios de baixa intensidade para o paciente oncohematológico. Então, a utilização de 80% da frequência cardíaca máxima, a utilização de uma repetição máxima, carga no paciente oncológico, pode ser utilizada sim. Aí, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar, não, deixa o paciente na cama, não vai andar porque ele está com 40 mil de plaquetas, não pode reabilitar porque está com 50 mil de plaquetas. E esse artigo, ainda, ele é do ano de 2023, e aqui a gente tem as revisões mais atuais, que é de 2016, 2017 e 2018. E eles já trazem como contraindicação ou interrupção da conduta fisioterapêutica plaquetas inferior a 10 mil. Então, o paciente que é submetido a uma reabilitação, ele só não vai fazer os exercícios se ele possuir plaquetas inferior a 10 mil. Claro que você tem as ressalvas de utilização de carga, de intensidade de exercício, mas você não vai deixar esse paciente restrito ao leito. Também é importante ressaltar que esses pacientes com inferior a 10 mil, os artigos relatam que esse paciente pode previamente receber a aférese de plaquetas e depois realizar o exercício físico. Então, ele não é uma total contraindicação. Eu trago aqui o nosso artigo do grupo de pesquisa, que ele avaliou 77 pacientes durante 2 anos, totalizando 1.341 dias de intervenção fisioterapêutica, e a gente concluiu que o risco de sangramento só foi constatado em pacientes com plaqueta inferior a 10 mil. E nenhum risco de sangramento grave ou nenhum sangramento grave foi constatado durante esse processo de reabilitação. A gente categorizou os nossos eventos de sangramento, se ele estava relacionado à fisioterapia ou não, e se ele era leve, moderado ou grave. E a gente concluiu que a gente teve uma epistaxe, um hematoma, e uma hematúria e um hematoma de extremidade. Todos esses eventos estavam moderadamente ou tinham baixa relação com a fisioterapia, e eles eram de baixa ou média gravidade. Então, isso traz que o nosso paciente oncológico ele pode, sim, ser submetido ao processo de reabilitação com segurança. Esse é um dos artigos que traz uma diretriz que utiliza paciente com carga, ele pode fazer entre 20 mil e 50 mil de plaquetas. Mas os pacientes com 10 mil e 20 mil, ele pode fazer uma deambulação, atividades básicas de vida diária. Ele só realmente coloca que paciente com plaqueta inferior a 10 mil, eles recebam a transfusão de plaquetas antes da realização do exercício. Além do que, esse artigo ele traz peculiaridades a respeito da reabilitação no paciente oncohematológico. Em relação à anemia, eu tenho que ter um paciente com HB maior que 8, e eu também tenho que monitorizar esse paciente com relação à frequência cardíaca, Borg, e ver se ele não apresenta nenhuma arritmia, mas ele não é contraindicado à utilização do exercício. Então, o paciente que é neutropênico, existia antigamente a ideia que não poderia fazer exercício físico. A única contraindicação e a única ponderação é a utilização de materiais. Esse material tem que estar higienizado, máscara, luvas,
justamente não porque o exercício vai fazer mal para o paciente, mas para proteger esse paciente de uma possível infecção. Aqui outro estudo, ele traz que o exercício é seguro e melhora os desfechos, incluindo capacidade de exercício, e pode reduzir os dias de internação hospitalar desse paciente oncohematológico. Além do que, quando você tem uma perda muscular, não é apenas a periferia que sofre essa perda muscular. A gente também tem perda muscular respiratória. E o nosso paciente é um paciente que, se ele for entubado, ele tem muita consequência, ele vai perder muita massa muscular. Então, eu preciso também trabalhar a força muscular inspiratória do meu paciente. Esse artigo ele trabalhou 31 pacientes, um grupo controle e um grupo exercício, e utilizou 40% da carga da pressão inspiratória máxima durante o tratamento. E perceberam que o paciente que fez o trabalho com carga inspiratória, ele melhorou a pressão inspiratória máxima e teve uma queda menor que os pacientes que não fizeram o exercício respiratório. O exercício respiratório foi feito com Power Brief, sem conflito de interesse. E agora, para finalizar, eu trago o seguinte artigo. Pacientes que têm uma boa tolerância ou uma alta tolerância à capacidade do exercício antes do transplante têm maior sobrevida e menor chance de mortalidade do que pacientes que tenham uma capacidade reduzida. Eles avaliaram o teste de caminhada de 6 minutos e perceberam que os pacientes que tiveram um desempenho maior no teste de caminhada de 6 minutos tiveram uma sobrevida melhor. Então, é necessário que o paciente oncológico ele seja acompanhado no início do tratamento, a partir do diagnóstico, por uma equipe multiprofissional, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Por quê? A pré-reabilitação, nos anos de 2000 a 2018, consistiu apenas 2,7% das publicações. Então, é necessário evidências e prática da pré-reabilitação no paciente oncohematológico e no paciente oncológico. Para finalizar, é necessário que o paciente tenha um suporte multiprofissional, eu tenho que individualizar esse paciente, eu tenho que iniciar a reabilitação o mais precoce possível, e a reabilitação do paciente oncohematológico é segura, viável, desde a UTI, após a alta hospitalar, e sempre levar em considerações níveis hematimétricos, plaquetários e sinais e sintomas. Muito obrigado. Aqui o QR Code. Muito obrigada, doutor Eric. Foi ótimo. Pessoal, se o tempo permitir, vocês que estão aqui, mesmo quem está assistindo aqui as participações dos nossos convidados, vão poder fazer perguntas, tá? Tanto na forma presencial quanto na forma online. Mas isso vai depender do tempo, ok? Se houver tempo, então, no final do nosso trabalho aqui, daí vocês vão poder, então, tirar as dúvidas e pedir mais informação sobre o assunto aqui explanado, tá bom? Bom, a gente vai para a próxima palestrante, que é a doutora Carolina Mestriner. Pode vir, doutora Carolina. Ela é fisioterapeuta, graduada na FMRP da USP, tem especialização em oncologia e terapia intensiva pelo COFITO. Também é mestranda em reabilitação e desempenho funcional na FMRP USP e coordenadora de unidade de internação do AC Camargo. A doutora Carolina ela vai falar sobre a atuação fisioterapêutica na trombose associada ao câncer. Muito bem-vinda. Obrigada. Boa palestra. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite do Comitê da Bralha, Ana Paula, Priscila, e pela organização também. É um enorme prazer estar hoje falando sobre um assunto tão importante dentro desse movimento, desse congresso, que eu tenho um respeito e uma admiração enorme. Bom, acho que a Carla já me apresentou aí, meramente formalidades, né?
um pouquinho da minha trajetória profissional e também acadêmica. E eu fui incumbida hoje para falar um pouquinho sobre as TACs, que é a trombose associada ao câncer. Então, aqui, só para elucidar um pouquinho o que a gente vai falar. Então, o que é a trombose associada ao câncer, a fisioterapia em si, tanto a nível preventivo e terapêutico, que a gente pode fazer, e as evidências e recomendações que a gente tem hoje na literatura. Então, o câncer ele é um fator de risco independente para trombose. A gente sabe que a grande maioria dos indivíduos, em algum momento ao longo da sua jornada, vai desenvolver algum tipo de trombose. O paciente oncológico ele tem um risco de até 7 vezes mais de desenvolver alguma trombose. E aqui é um dado também super interessante, de que mais de 20% dos novos casos de trombose vêm de um diagnóstico oncológico. Então, os indivíduos que, às vezes, não têm fator de risco, indivíduos saudáveis, que eles têm uma trombose sem fator de risco, geralmente é investigado e possa ser que encontrem alguma doença maligna oculta. Então, às vezes, esse paciente, quando ele vem com a trombose, ele é a porta de entrada para o acompanhamento aí oncológico. 1 a cada 5 indivíduos que estão em tratamento, eles vão desenvolver algum evento tromboembólico ao longo da sua jornada. Então, por isso, a importância da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Só para elucidar, né, a trombose a gente tem ali dentro da circulação, muitas vezes, agregação de algumas células no sistema circulatório que ficam, geralmente, nas paredes desses vasos, e quando desprende, ele forma um êmbolo e pode aí se direcionar para várias regiões do corpo, e é aí que a gente também se preocupa, que está relacionado aí com complicações um pouco mais graves, né, e com impacto um pouco maior. Para isso, é importante a gente diferenciar. A gente tem tromboses do sistema circulatório, né? Então, desde a arterial, como também a venosa. Quando a gente tem trombose em artéria, né? Geralmente, são artérias coronárias, artérias cerebrais ou femorais, e isso pode levar ao AVC isquêmico ou então ao infarto agudo do miocárdio. Geralmente, as tromboses arteriais para o paciente oncológico está mais associado a fatores de risco tradicionais, né? Então, hipertensão sistêmica, diabetes, tabagismo. O que a gente acaba acompanhando e vendo mais no paciente oncológico é a trombose venosa. A trombose venosa, geralmente, pensando em estruturas, né, acomete mais veias superficiais ou profundas dos membros inferiores ou membros superiores. É o mais comum, a modalidade que a gente está mais acostumado a ver nos nossos pacientes oncológicos, e ele está mais associado a alguns estados pró-trombóticos aí, e respaldado principalmente na tríade de Virchow, que a gente vai dar uma destrinchada um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais claro do porquê que o nosso paciente oncológico ele tem um risco um pouco maior. As principais consequências vai ser o TEP, o tromboembolismo pulmonar, ou então a trombose venosa profunda, que também pode ter aí diversos comprometimentos ao longo dessa jornada. Então, mais do que isso, né? As TACs, elas estão associadas com um aumento de ter uma trombose recorrente. Então, esse indivíduo, se ele teve uma trombose, ele tem um risco aumentado para ter outras novas eventos, aumentam taxa de hospitalização. Muitas vezes, esses indivíduos eles são submetidos a um tratamento farmacológico de anticoagulação, colocando eles em risco de um sangramento maior e, consequentemente, também um aumento na mortalidade. Então, como eu mencionei, um pouquinho da fisiopatologia aí, né, da trombose, é respaldado na tríade de Virchow, que tem 3 principais componentes, e quando a gente pensa especificamente no paciente com câncer, a gente vai olhar para a estase venosa, que é um dos pilares. Geralmente é um paciente que ele fica muito tempo internado, hospitalizado, tende a ter um repouso um pouco mais prolongado, pode ter compressão do tumor nesses vasos, invasão vascular, hiperviscosidade, tornando aí esse sangue em um fluxo diminuído e, consequentemente, né, o que a gente está chamando de estase venosa. Em relação à hipercoagulabilidade, né, que é um dos pilares também, alguns tipos de câncer, né, os tumores, eles liberam micropartículas na corrente sanguínea, que são ricas em fatores aí procoagulantes, também citocinas, e que também acabam aumentando essa hipercoagulabilidade. Acho que o Eric pontuou muito bem, falou dos nossos pacientes oncohematológicos. É muito comum que esses pacientes recebam transfusões hemoderivados, então plaqueta, hemácia,
contribuindo também para um aumento dessa hipercoagulabilidade e também aí contribuindo para que tenha essa trombose. Pensando no terceiro pilar, que é a lesão endotelial, muito comum, principalmente nas terapias antineoplásicas, essa é a ideia, né? Uma vez que você é submetido a um tratamento para ter a destruição desse tumor, seja a quimioterapia, seja uma radioterapia, seja as terapias celulares, tudo isso acaba contribuindo para você ter lesão do endotélio propriamente dito. Além também dos dispositivos, né? A gente sabe que todo mundo trabalha com paciente oncológico, ou quem não trabalha acaba tendo também esse entendimento. Esses indivíduos eles usam catéteres de longas permanências, então, tanto o Portocá como o PIC, também contribuindo aí para essa lesão endotelial. Mas, pensando na atuação da fisioterapia, a gente consegue atuar um pouco mais no que diz respeito à estase venosa. A gente sabe que a inatividade ela é pró-trombogênese, né? Ela diminui a atividade fibrinolítica, colocando esses indivíduos em um maior risco. Pensando que a inatividade ela traz essa dificuldade, a gente pensa que o movimento tem também um efeito muito positivo, e isso é respaldado principalmente no que a gente chama de teoria de bomba muscular. Quando a gente tem contração muscular, quando a gente tem movimento, a gente facilita essa circulação, facilita o retorno venoso, promove uma habilidade de ejeção, melhorando a perfusão muscular. Se a gente melhora esse músculo, a gente, consequentemente, vai potencializar essa ação, e aí a gente vai entrar em um ciclo vicioso e, consequentemente, uma melhora. Quanto melhora essa circulação, né, maior o aumento da atividade fibrinolítica endógena e também de um ativador plasminogênico tecidual. Movimento a gente sabe que é bom, muito respaldado nessa teoria, mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais e falar sobre as bombas impulsos aspirativas. A mais comum, o que a gente mais conhece mesmo, é a bomba de panturrilha, então é comum vocês ouvirem ou de fisioterapeutas ou de médicos falando, olha, se mantém o movimento, sobe e desce na pontas dos pés, a gente orienta muito isso, e isso se respalda em uma BIA. As BIAs são, que é as bombas impulsos aspirativas, conjuntos de músculos, fáscias, articulações e estruturas que vão facilitar essa propulsão e vão ativar mais esse sangue venoso. São várias, não só a bomba de panturrilha, eu queria reforçar que a gente precisa olhar para as outras BIAs, então, bomba de joelho, plantar, tornozelo, quadríceps e, principalmente, bomba diafragmática. Se a gente está trabalhando a parte respiratória, a gente está trabalhando também o corpo como um todo. Por mais que a gente acabe, às vezes, fazendo essa divisão, a gente tem que olhar para o indivíduo como um todo. Acho que um ponto também que é importante a gente falar aqui é que, muitas vezes, a gente só olha para a musculatura. Mas vamos supor que é um paciente, cabeça e pescoço, rodou um retalho ósseo de fíbula para mandíbula. Ele vai ter uma alteração no movimento de pinça. Ele vai ter uma alteração na amplitude de movimento desse tornozelo e vai comprometer essa BIA. Então, a gente tem que olhar não só para o músculo, a gente tem que olhar como essa articulação está. Ela está funcionante? A gente está conseguindo ativar essas BIAs de forma correta? Então, é só trazer para a gente abrir e expandir um pouco esse olhar em relação às tromboses. Bom, além do movimento, a gente tem também a compressão mecânica. Ela também auxilia nessa circulação através de um estreitamento das veias superficiais e profundas. O que a gente tem de maior evidência na literatura é que os materiais inelásticos eles são mais eficazes na redução da estase venosa, e a gente tem que aí estimular também que esses indivíduos eles façam uso. A nível preventivo, mobilização e compressão, eles são super recomendados. Uma vez indicado, esse indivíduo ele pode fazer o uso de anticoagulação, seja para prevenção ou seja também para tratamento quando diagnosticada a trombose. Bom, então acho que essa é a primeira parte mais para a gente situar, entender a importância da gente olhar para as TACs, como que a gente atua, mas o que a gente tem de recomendação e o que a gente tem de evidência científica para isso. Esse é o guideline da Sociedade Americana de Fisioterapia de 2016. Assim como o Eric, também deixei o QR Code, vai dar acesso para todos os artigos que eu utilizei para minha apresentação, então fiquem à vontade para escanearem.
Nesse guideline de 2016, o que ele traz? Ele traz principalmente as recomendações e orientação para indivíduos com trombose de membro inferior. Então, a sugestão é que o fisioterapeuta ele tenha que fornecer ações e medidas preventivas da trombose através da compressão mecânica e do exercício. Além disso, ele precisa ser capaz de identificar a probabilidade desse indivíduo ele ter uma trombose através dos sinais e dos sintomas e também comunicar, uma vez que levantada a suspeita para a equipe médica, para fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada e, consequentemente, iniciar o tratamento. Aqui é o critério de Well, que é o que eles trazem, né? Não vou me aprofundar, acho que é mais para saberem que existem, né, essa tabela que a gente consegue caracterizar qual que é a probabilidade que esse indivíduo ele tem de ter uma trombose e aí levantar essa bandeira e, consequentemente, iniciar aí um tratamento. Além disso, se ater aos sintomas desses indivíduos. Os principais sintomas são sintomas flogísticos, o que às vezes pode ser um fator bem confundidor, porque é edema, dor e calor. Tem uma sensibilidade alta, mas uma especificidade um pouco mais baixa, que é justamente isso. Ele pode aparecer, mas às vezes é difícil a gente cravar que, de fato, ali é uma trombose. Mas, para isso, além dos sintomas, a gente tem alguns testes físicos que a gente pode fazer à beira-leito, seja na unidade de internação, seja na UTI. Os principais testes clínicos que a gente tem aí é o sinal de Romans, o sinal da bandeira e o sinal de Bancroft também, que é interessante que a gente sempre esteja executando aí ao longo dos nossos atendimentos, dos nossos acompanhamentos. Além disso, uma vez que identificada essa trombose, o que esse guideline ele traz? Que os pacientes eles podem ser mobilizados uma vez que o nível de anticoagulação seja atingido. Além disso, eles sugerem que, e defendem, né, que a gente traga essa cultura para dentro dos hospitais de que exige segurança e que a gente tem que mobilizar esses pacientes. Esse mesmo grupo, né, a Sociedade Americana de Fisioterapia, em 2022, eles publicam uma evolução desse guideline, que, além de trazer trombose venosa de membro inferior, ele traz também de embolia pulmonar e de membro superior. Então, além de todas essas recomendações que eu acabei de trazer, eles ainda trazem também que mobilizar pacientes com trombose de membro superior é seguro desde que o nível de anticoagulante ele seja atingido. Além disso, ele traz também sobre as populações de risco, e dentro dessas populações de risco está o paciente oncológico. Então, mais um motivo para a gente se ater aí a essas questões. Além disso, em relação à probabilidade desse indivíduo ele ter uma embolia pulmonar, também avaliar os sintomas, assim como para a trombose no guideline anterior, e, uma vez que diagnosticado o TEP, o tromboembolismo pulmonar, quando for um TEP maciço, o paciente está contraindicado a mobilização, desde que ele atinja um risco menor ou então que ele esteja hemodinamicamente estável. O TEP não maciço, ele pode ser mobilizado desde que se atinja o nível terapêutico de anticoagulante. Aqui são alguns critérios também que eles utilizam para que a gente consiga aplicar e avaliar qual que é a probabilidade do nosso paciente ele estar tendo um TEP. Então, é o critério de Constant. Também não vou me ater a explicar cada um deles, mas acho que é importante a gente também ter aí essas informações debaixo do braço, uma vez que a gente levante a suspeita, a gente aplique e, consequentemente, converse com a equipe médica, veja se tem indicação de iniciar um anticoagulante e, consequentemente, tratar aí essa trombose. O preditor de... O de critério de Constant é de membro superior. O de Geneva, que é o de tromboembolismo pulmonar. Acabei me confundindo, mas esses são dois das escalas que serão super interessantes que a gente tem aí uma atenção. O que eu gostaria muito de trazer também é essa tabela que o guideline ele traz em relação ao tipo de anticoagulante que esse indivíduo ele faz. A gente sempre, eu pelo menos,
ouvi desde a minha graduação, paciente com trombose, 48 horas sem se movimentar, 24 horas sem se movimentar. E aí esse número cabalístico que a gente pergunta, de onde que veio esse número, por que é isso, né? Esse Gardner, ele vem rompendo bastante com isso e ele traz que, para cada tipo de anticoagulante, existe um tempo de segurança. E a gente precisa respeitar isso. E não são 48 horas, geralmente. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de um paciente que está usando uma heparina de baixo peso molecular, a gente tem segurança para mobilizar depois de 5 horas do início da terapia. Para a heparina não fracionada, acima de 24 horas, com a liberação médica ou então com a TPPA. Anticoagulante oral, mais do que 3 horas, a gente tem segurança para mobilizar. Então, mais do que a gente ter um número fixo na cabeça de quando que a gente pode ou não mobilizar, a gente precisa entender qual medicação que esse indivíduo está fazendo, quais riscos que ele tem e manter essa comunicação. Mas isso dá bastante respaldo para a gente também no nosso dia a dia em relação à segurança de mobilização. Além disso, a gente tem diversos outros estudos que trazem sobre a segurança e sobre a eficácia de mobilização desses indivíduos, o que acaba deixando bem claro e a gente com o coração um pouco mais tranquilo de que a gente deve e pode mobilizar esses indivíduos. Mas aí vem a pergunta, né, de quais são esses exercícios, o quanto de exercício a gente consegue fazer a nível preventivo e também a nível terapêutico. Esse também é uma meta-análise que eu trago de um grupo que selecionou 3 estudos com mais de 3.000 participantes e eles dividiram entre mobilização precoce e repouso no leito, com os desfechos progressão de novos eventos ou novos eventos de trombose, né, morte relacionada ou então sintomas associados à síndrome pós-trombótica. O que eles encontram? Que, em relação à incidência de novos eventos, foi a favor da deambulação. Então, quanto mais ativo esse paciente, menor o risco desse indivíduo ele desenvolver aí algum evento tromboembólico. No que diz respeito ao edema, que isso foi mensurado através da circunferência do membro, também foi a favor da mobilização. Então, ele traz que a mobilização precoce não foi associada com progressão ou novos eventos de TVP, não teve maior incidência de embolia pulmonar e também não teve morte relacionada. Porém, a mobilização precoce ela foi associada com melhor resultado, menos dor, tanto moderada como intensa, remissão da dor quando o membro ele foi afetado e também diminuição dos sintomas relacionados ao volume desse membro. Esse é um outro estudo também, que ele compara 2 tipos de exercício para a bomba de panturrilha, então, o movimento de flexão plantar, 5 minutos de exercício, da forma como a gente está acostumado, o paciente realizar esse movimento 3 vezes por minuto, com um intervalo de 10 minutos, quando comparado a também 5 minutos, mas ao invés de 3 vezes, fazer 30 vezes por minuto. Então, basicamente, é só uma questão de uma variação de frequência. O que eles encontraram? Os efeitos eles são equivalentes. Você fazer de uma forma mais rápida ou mais lenta não tem diferença significativa. Porém, quando a bomba de tornozelo de 30 vezes por minuto, ela acaba causando menos fadiga do que a tradicional de 3 vezes por minuto. Por que é interessante a gente olhar esse dado? A gente acabou de comentar em relação à fadiga, então, se a gente considerar que os pacientes oncológicos eles tendem a ser mais fadigados, talvez a gente pensar nessa modalidade de exercício a fim de evitar que a gente acabe fadigando um pouco mais esse indivíduo. Esse é um outro estudo também, que é para a trombose de membro superior, que eles avaliaram em relação ao uso de dispositivos de longa permanência, o PIC, o que eles dividiram em 2 grupos, né, nessa meta-análise. O grupo experimental, que foram indivíduos que foram submetidos a exercícios sistematizados por uma equipe de saúde que orientou que eles fizessem os exercícios de forma sistemática, e um grupo controle em que eles não receberam essas orientações e ficou baseado na vontade deles, caso eles quisessem se movimentar ou não. O que eles encontram? Em relação à trombose relacionada ao PIC, foi a favor do grupo experimental, ou seja, que fez o exercício acompanhado de uma equipe,
mostrando aí a importância de ter alguém ali orientando e tendo exercícios sistematizados. E o que é super interessante que eles trazem, também foi a favor o exercício acompanhado da equipe no que diz respeito à incidência de infecção relacionada ao PIC. Então, o exercício, a movimentação, além de diminuir a trombose, ele também diminuiu a infecção relacionada a esse dispositivo. Pensando nos nossos pacientes oncológicos, que a gente sabe o quanto é um risco, né, eles terem essa infecção, também é importante a gente olhar com um pouco mais de carinho esses dados. Esse é um outro estudo, um estudo de fase 3, unicêntrico randomizado, que compôs uma amostra de 132. Eles foram submetidos pacientes com cirurgias oncológicas ginecológicas, e que também foram separados em 2 grupos, que receberam anticoagulante e compressão pneumática externa. O grupo controle, ele realizou exercícios conforme também a vontade, não receberam orientações. O grupo intervenção, ele recebeu educação pré e pós-operatória e também exercícios supervisionados. O que eles encontraram? De que o grupo intervenção, que recebeu educação e que recebeu o exercício programado, teve uma diferença significativa, eles diminuíram a incidência de trombose venosa profunda, porém não teve diferença em relação à embolia pulmonar. Além disso, os exercícios funcionais também tiveram uma diferença significativa no que diz respeito à percepção e prevenção, e também a educação também teve diferença, ou seja, esses indivíduos, quando bem orientados antes mesmo da cirurgia, eles tiveram um menor risco para o desenvolvimento de tromboses. Esse é um último estudo, um estudo randomizado do tipo crossover também, de indivíduos que foram submetidos a cirurgias redutoras com HIPEC, que é a quimioterapia intraabdominal, né, durante o procedimento cirúrgico. Eles deixam descritos aí quais foram os exercícios que esses indivíduos eles foram submetidos. Então, um protocolo aí que durou em torno de 30 minutos, 3 vezes ao dia, exercícios de dorsiflexão e flexão plantar, exercícios de membro superior, exercícios respiratórios e mobilização. O que eles encontraram? Que é eficaz, é um programa seguro e viável também na prevenção de trombose associada ao câncer. Então, aqui eu deixo algumas mensagens, que eu gostaria que a gente saísse daqui com essas mensagens bem fixas, de que a fisioterapia está envolvida na prevenção e no manejo das TACs. Uma avaliação criteriosa para os pacientes oncológicos, que são pacientes de maior risco, devem ser realizadas. A mobilização precoce ela não está associada a novos eventos tromboembólicos, porém, ela deve ser realizada assim que atingido o nível terapêutico de anticoagulante, seja para membro superior, seja para membro inferior, ou seja para TEP não maciço. Lembrar que a gente deve sempre considerar a classe medicamentosa que esse indivíduo está fazendo, para, assim, ter mais segurança em relação a isso. Importante, não mobilizar pacientes com TEP maciço ou submaciço até que ele atinja um risco menor para a mobilização ou quando esse indivíduo estiver mais estável. E, por fim, educar esse paciente quanto aos sinais, quanto aos sintomas e quanto à importância desse indivíduo se manter ativo. Aqui eu deixo as minhas referências também. Fiquem à vontade. E o meu contato. Obrigada. Ana, muito obrigada pela sua palestra aqui. Bom, vamos seguir, então. A doutora Taluana Jamel é a próxima. Ai, desculpa, errei, estou pulando aqui, perdão. É a doutora Thalissa Maniais, é isso? Ok. Doutora Thalissa pode vir até aqui, ela é fisioterapeuta mestra, né, pelo Hospital AC Camargo, coordenadora da Câmara Técnica de Fisioterapia em Oncologia e delegada do CREFITO 3. Tá certinho? Muito bem, muito obrigada. Seja bem-vinda e boa palestra. Muito obrigada a todos.
Gostaria também de agradecer ao Comitê de Fisioterapia da Abrale pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando, de falar desse tema tão relevante com os grandes colegas e também com a plateia aí cheia, né? Então, muito obrigado. Vamos lá. Eu vou falar sobre fisioterapia na cardiotoxicidade induzida pela quimioterapia. Então, nós sabemos que o tratamento oncológico ele é complexo e ele envolve, né, muitas vezes uma terapia multimodal. Então, muitas vezes a cirurgia associada à quimioterapia, associada à radioterapia, ou os pacientes que vão precisar do transplante de células tronco-hematopoéticas, a imunoterapia, o CAR-T-cell agora, o hormônio. Então, cada vez mais, né, nós temos aí a medicina avançando no tratamento oncológico, porém, como já visto aqui, este tratamento também traz alguns eventos adversos, né? E eu vou reforçar aqui com vocês que dentro da quimioterapia tem uma classe, que são as antraciclinas, que estão relacionadas à maior cardiotoxicidade. E os nossos pacientes pediátricos, né? Os nossos pacientes pediátricos, a maior parte das crianças são acometidas pelas leucemias. E o tratamento da leucemia é a quimioterapia de alta dose. Então, nós já temos estudos falando que crianças sobreviventes do câncer até 30 anos após a cura podem evoluir, por exemplo, com uma disfunção cardíaca causada pelo tratamento oncológico. Então, aí eu trago a importância da fisioterapia, né? A importância da nossa atuação desde o diagnóstico, não só com as crianças, mas também com os adultos, porque nós sabemos também que, muitas vezes, o paciente oncológico adulto ele vai evoluir com complicações cardiovasculares relacionadas ao tratamento oncológico. E não necessariamente a principal causa de morte desses pacientes seja o câncer, mas as complicações relacionadas ao tratamento. E aí, falando um pouquinho, então, desses eventos cardiovasculares que podem ser deflagrados pela toxicidade do tratamento oncológico. Eu vou falar mais da quimioterapia, mas a radioterapia também pode deflagrar esses eventos, como a disfunção miocárdica e a insuficiência cardíaca. Eu deixei em negrito porque são as mais vistas, tá? As mais comuns. A doença arterial coronariana, a doença valvar, as arritmias, a hipertensão arterial, as doenças tromboembólicas, a doença vascular periférica e central, AVC, a hipertensão pulmonar e as complicações no pericárdio. E aí a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela traz para a gente também que esses pacientes que fazem tratamento oncológico e evoluem com esses eventos cardíacos, ele tem um aumento no índice de mortalidade e morbidade. E aí, como que é definido a cardiotoxicidade? Como que eu sei que esse paciente está evoluindo com uma cardiotoxicidade, tá? A Sociedade Europeia de Cardiologia ela define como a diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior ou igual que 5%, a menor ou igual que 55%, com sintomas concomitantes de insuficiência cardíaca. Ou uma diminuição da fração de ejeção de ventrículo esquerdo maior ou igual que 10%, a menor ou igual que 55%, sem sintomas concomitantes. Então, o que eu chamo a atenção? O que é importante para a gente avaliar no nosso paciente oncológico quando a gente vai atendê-lo? Se ele tem uma avaliação que está em tratamento quimioterápico, se ele tem uma avaliação cardiológica, para a gente saber quanto que está a fração de ejeção desse meu paciente, tá? A gente vê muito os pacientes oncohematológicos que fazem um acompanhamento mais de perto, a gente consegue verificar a fração de ejeção desse paciente, tá? Então, as antraciclinas é um tipo de quimioterápico que está associado aí à alta eficácia no tratamento, principalmente de neoplasias hematológicas e também dos tumores sólidos, porém, esse perfil, essa classe de quimioterápico, ela pode causar danos irreversíveis, tá? Na função cardíaca, desculpa. E os efeitos podem ser verificados logo já na primeira dose, tá? E doses cumulativas vão levar a lesões mais irreversíveis, tá? Nós temos um tipo de quimioterápico, que é o trastuzumab, ele tem melhor prognóstico, tá? E a disfunção que ele causa cardíaca é transitória. É importante saber que eu falei das antraciclinas, mas qualquer tipo de quimioterápico pode
causar cardiotoxicidade, tá? Então, os efeitos vão ser cumulativos. Então, conforme o paciente vai fazendo os ciclos de quimioterapia, então isso vai ter relação com a dose administrada, com a velocidade administrada da infusão, tá, do quimioterápico, e a associação de outras drogas também. Além do que, se o paciente já tem uma insuficiência hepática e renal, tá? E qual a causa fisiológica da doença cardiovascular aguda ou tardia vai depender de alguns fatores. O estresse oxidativo, a apoptose cardíaca ou a trombose com subsequente isquemia miocárdica. E aí eu trago também da radioterapia, tá? A radioterapia, quando a radiação ela pega a região do tórax, ou seja, a região do coração, ela pode também levar a disfunções cardíacas. Por exemplo, a radiação no pericárdio, derrame pericárdico. A radiação nas coronárias, lesões obstrutivas, espasmos. A radiação ali no miocárdio, então a disfunção diastólica sintomática, a miocardiopatia restritiva, dilatada e a insuficiência cardíaca, tá? Então, quando a gente olha para um paciente que está fazendo radioterapia, por exemplo, câncer de mama, câncer de pulmão, a gente precisa ter essa visão mais amplificada. Está irradiando o tórax, então a gente precisa também olhar para a função cardíaca desse paciente. E o fator de risco para desenvolver a cardiotoxicidade? Doses cumulativas, como eu disse, a idade avançada, né? Então, os nossos idosos acima de 65 anos, a população pediátrica, então, como eu trouxe lá no começo para vocês, é uma população que recebe um tratamento tóxico, né? Uma quimioterapia de alta dose, sexo feminino, pessoas que já têm uma disfunção ventricular prévia, a hipertensão arterial, diabetes, pacientes que fazem a radioterapia, né, mediastinal, pacientes que já têm uma insuficiência renal, predisposição genética e sedentarismo. E aí eu chamo a atenção. Qual que é o perfil da nossa população em tratamento oncológico? O perfil é o paciente sedentário, é o paciente que já vem, muitas vezes, com uma comorbidade hipertenso, diabético, e vai passar para um tratamento de alta complexidade. Então, eu trago a imagem da bombazinha, porque realmente é um paciente que a gente tem que ter muita atenção, tá? Aqui, eu trago para vocês também essa figura, que é do livro Oncologia para Fisioterapeutas, no qual eu sou editora, onde a gente traz a relação do câncer e do tratamento em relação ao descondicionamento desse paciente, tá? E a piora da sua função cardiopulmonar. Então, o próprio câncer ele vai liberar substâncias, citocinas circulantes, como o fator de necrose tumoral, que já leva a uma perda da função cardiopulmonar. Além do tratamento, então, o próprio câncer, mais radioterapia, que irradia o tórax, mais quimioterapia, o paciente ele vai evoluir com uma anorexia, uma anemia, com processo inflamatório sistêmico, e aí isso leva à fadiga oncológica também, que a gente chama. A fadiga oncológica ela já existe muitas vezes só pelo próprio tumor, por conta de toda essa liberação também de substâncias na corrente sanguínea, tá? Isso associado, o câncer mais o tratamento, leva esse paciente a ter um descondicionamento, ele reduz as suas atividades de vida laboral cerca de 70%. Tá? Então, associado a sedentarismo, hipomobilidade, o repouso no leito, que é o que a gente vê muito dentro do hospital, né? O paciente acha que ele está em tratamento oncológico e que ele tem que fazer repouso, tá? E isso, na verdade, piora a sua condição clínica, tá? E isso vai, então, hipoativando o sistema cardiovascular. Além disso, a gente não pode esquecer que o nosso sistema musculoesquelético é um dos maiores consumidores de oxigênio. Aqui eu trago para vocês uma revisão de literatura, agora de 2024, da World Journal Oncology, tá? Onde eles falam, na verdade, do potencial de treinamento muscular inspiratório, como o Eric trouxe aqui. Tá? E eu trago também esse artigo para mostrar que
o descondicionamento não é só de musculatura periférica. Aqui eles quiseram avaliar se o treinamento muscular inspiratório melhora a dispneia de pacientes sobreviventes de câncer. Então, que fizeram tratamento de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer coloretal, e que muitas vezes, por esse descondicionamento, pela piora da função cardiopulmonar, mesmo após a cura, esses pacientes ainda ficam dispneicos. E aí, muito que também o Eric trouxe, né, a gente pensar que o paciente dispneico, o paciente que cansa, que reduz sua atividade de vida laboral, ele vai ele vai se afastar das suas atividades, isso vai piorar a saúde mental, isso vai piorar a qualidade de vida do paciente. Então, eu chamo a atenção que a gente precisa, sim, ter esse olhar mais amplificado para esse paciente, que ele vai evoluir com descondicionamento, mesmo após o tratamento oncológico. Então, a avaliação é muito importante, não só de musculatura periférica, mas também de musculatura respiratória. Tá? A Carol falou super bem, né? Ali na figura. Mostrou bem o diafragma. O diafragma é músculo. Tá? Então, a gente não pode esquecer também da musculatura respiratória. Opa! Aí, voltou. E aí, a síndrome do imobilismo, né? Que é o que a gente lida muito com o paciente no hospital. Então, o paciente ele tende a ficar em repouso, ele reduz o seu nível de atividade física, né? Isso já vem aquele paciente que muitas vezes já não faz atividade física, ele entra numa questão de imobilidade, repouso no leito, ele diminui a sua função do sistema cardiovascular pela imobilidade. Isso vai levar a diversas disfunções musculoesqueléticas, respiratórias, renais, hematológicas, metabólicas, psicoemocionais, e aí ele entra no que a gente chama de síndrome do imobilismo, nesse ciclo vicioso. Né? Quanto mais diminuição de atividade, piora da função cardiopulmonar, e ele vai entrando, então, nesse ciclo vicioso. E aqui eu trago o mapa conceitual da fadiga. Né? A fadiga oncológica está associada à quimioterapia, tá? Que pode gerar essa cardiotoxicidade, que pode ser aguda, subaguda, que vai levar, então, esse paciente a uma insuficiência cardíaca. Tá? Por isso que é importante o acompanhamento de uma equipe especializada em cardio-oncologia para monitorar esse paciente e fazer a devida reabilitação. Então, o que nós vamos avaliar nesse paciente? É super importante, à beira-leito, a gente verificar se ele tem turgência tubular, se ele está com edema em membros inferiores, fazer a ausculta cardíaca, as hepatomegalias, se esse paciente está tendo ascite e ataque cardíaco. Isso é muito comum também. O paciente está fazendo quimioterapia, a gente vai lá, faz a avaliação de sinais vitais e verifica que ele está taquicárdico. 110, muitas vezes, já logo após o primeiro ciclo ou segundo ciclo de quimioterapia. Tá? E também há sinais de complicações na insuficiência cardíaca por baixo débito cardíaco, que é a hipotensão arterial, a confusão mental, a oligúria, o pulso de baixa amplitude e extremidades frias. Por isso que é muito importante a gente monitorar esse paciente, sinais vitais e os sintomas de insuficiência cardíaca. E aí eu trago a importância da fisioterapia, que é um sonho que a gente esteja incluído dentro dos ambulatórios de quimioterapia, porque aqui a gente está mostrando a importância que tem uma avaliação mais detalhada desse paciente, tá? Um acompanhamento dentro do ambulatório de quimio. E aí eu trago para vocês, então, como que a gente trata a cardiotoxicidade, ou melhor, como a gente previne a cardiotoxicidade do paciente que está em tratamento oncológico? Exercício físico, tá? Vai prevenir os danos às células cardíacas e reduz o estresse oxidativo. E aí a literatura científica está repleta de artigos científicos já falando sobre o benefício do exercício físico na cardiotoxicidade. A primeira imagem ali é de um site, é de um grupo australiano, Exercise Medicine Research Institute, que fala sobre, eles publicam só artigos de exercício físico em paciente de tratamento oncológico. Câncer de próstata, câncer de mama, todos os perfis estão lá, todos os artigos científicos que eles publicam. E eu trago esse daqui, que é um estudo alemão de 2023, da Oncology Research and Treatment, onde eles quiseram verificar
eles chamam, na verdade, medicina do exercício. Tá? E aí eles quiseram ver sobre a medicina do exercício como um fator de prevenção da cardiotoxicidade em pacientes com câncer. Tá? E aí eles fizeram essa triagem, ou seja, então o paciente é diagnosticado com câncer. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser encaminhado para um profissional de exercício físico, eles chamam, que pode ser o educador físico ou o fisioterapeuta. Aí eles fazem essa triagem. O paciente está fazendo terapia cardiotóxica, ou seja, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, radioterapia que irradia o tórax? Sim. Então, ele vai ser encaminhado com avaliação do cardiologista, ainda se ele tiver algumas comorbidades, né? Então, idade maior do que 65 anos, está em tratamento, é do sexo feminino, que tem uma maior probabilidade para cardiotoxicidade, não faz atividade física, né? É obeso, não tem uma dieta adequada. Todos esses pacientes já vão passar por avaliação e estratégia com o profissional do exercício físico, que eles chamam. Tá? E aqui eles falam também sobre a segurança de fazer o exercício físico em pacientes que estão recebendo o quimioterápico, as antraciclinas. Tá? Então, eles falam que o paciente que está recebendo uma antraciclina, um quimioterápico antraciclina, que é a doxorubicina, a epirubicina, eles devem, que já tem algum comprometimento cardíaco, eles devem permanecer 24 a 48 horas sem exercício de intensidade vigorosa. Se o paciente está recebendo uma antraciclina, mas ele não tem nenhuma comorbidade, ele pode fazer as atividades tranquilamente, só não vai fazer de uma intensidade vigorosa. Tá? E também ele estimula com que os pacientes também, com que a gente faça a mudança de hábitos de vida desse paciente, faça as orientações. Tá? Além disso, a prescrição de exercício individualizado, então, se puder fazer uma espiroergometria, melhor ainda, para individualizar o exercício para cada paciente. Tá? E também ele fala sobre fazer exercícios de coordenação sensório-motora, com menos de 50% da frequência cardíaca máxima. Tá? E aqui eu trago para vocês também esse guideline, que é da Clinical Oncology Society, australiano também, onde eles fazem um posicionamento sobre o paciente em tratamento oncológico para fornecer orientações, tanto aos profissionais da área da saúde, quanto ao paciente sobre incluir o exercício físico de rotina no tratamento do câncer. Quais são as suas recomendações? A gente orientar o paciente para ele evitar a inatividade, retornar às suas atividades diárias normais o mais rápido possível após o diagnóstico e ser tão fisicamente ativo quanto as habilidades e condições clínicas permitirem. Além disso, exercício regular antes, durante e após o tratamento do câncer para a diminuição da gravidade de efeitos colaterais adversos e favorecer a redução do risco de novos cânceres e comorbidades. Além disso, a Sociedade Australiana de Oncologia Clínica também recomenda discutir o papel do exercício na recuperação do câncer, então é algo que a gente tem que trazer para os nossos pacientes, recomendar os pacientes que eles sigam as diretrizes da OMS, pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada, de 2 a 3 sessões de exercício de resistência de intensidade moderada. E encaminhar seu paciente para um fisioterapeuta com capacitação em cardio-oncologia. É um sonho que nós, fisioterapeutas oncologistas, a gente se subespecializasse. Mas ainda nós não somos suficientes, né? Ainda para o Brasil todo, nós somos um pouco mais do que 300 especialistas em oncologia no Brasil. Tá? Então, a gente precisa mais formação de profissionais especialistas para dar conta aí dessa demanda. E qual a intensidade do exercício físico? Tá? Aí, para vocês verem na tabela, a gente tem o que é considerado uma intensidade leve, intensidade moderada, intensidade vigorosa.
como o Eric trouxe, tá? A recomendação é de moderada a vigorosa. Os artigos trazem para a gente essa dificuldade da gente conseguir alcançar essa intensidade com o paciente em tratamento oncológico, tá? Mas, pelo menos, a gente garantia a intensidade moderada, tá? Um Borg de 12 a 13, na moderada, caminhada de 6 km, aeróbico de baixo impacto e bicicleta de 8 a 14 km. Treino com carga pesada e musculação, ou atividades como natação, etc. O ideal, intensidade vigorosa, tá? Então, a gente calcular a frequência cardíaca máxima, inclusive do nosso paciente internado, é um cálculo super fácil, tá? 220 menos a idade e pega lá 70% do resultado. É essa a frequência cardíaca que eu tenho que alcançar com o meu paciente, tá? E usar o Borg sempre no bolso, tá bom? 1 hora de exercício físico leve necessita do mesmo gasto energético de 30 minutos de atividade moderada e 20 minutos de atividade vigorosa. Olha só. Então, é muito melhor a gente alcançar essa intensidade e orientar para o meu paciente, ou acompanhar meu paciente, que ele faça 20 minutos. Para a nossa estratégia dentro do hospital, 20 minutos de atendimento com a intensidade adequada, sucesso, né? E os benefícios, então? Os benefícios do exercício físico. Aumenta o condicionamento. Aumentando o condicionamento, isso vai reduzir a frequência desses eventos cardiovasculares. Atividades de resistência têm o potencial de aumentar o condicionamento cardiorrespiratório após semanas ou meses, e o aumento do condicionamento cardiorrespiratório responde melhor ao aumento da intensidade, que é o aumento da frequência e duração da sessão. Essa é a mensagem principal. A gente precisa alcançar a intensidade adequada na prescrição de exercício, tá? Aqui, o Eric trouxe muito bem, né, sobre são muitas dúvidas, né, do paciente com doenças hematológicas, se pode ou não fazer exercício físico, foi extremamente esclarecedor. Então, o exercício físico vai melhorar a fadiga, vai melhorar a depressão, e ele trouxe aí uma variedade de literatura. E eu quero compartilhar aqui rapidamente com vocês que, quando eu fui fazer um estágio no MD Anderson, nos Estados Unidos, em 2016. Em 2016, a gente ainda tinha muita dúvida se a gente poderia fazer exercício com carga com paciente acima de 20 mil, por exemplo, que a gente só tinha literatura com 50 mil. Eu fui para os Estados Unidos e lá eu vi que, e aí eu quero passar essa mensagem para vocês, eles não ficam olhando exames, tá? No setor de transplante. Eles vão pela clínica, à beira-leito. O paciente está sangrando? Então, se ele não estiver sangrando, ele nem sabe quanto que está a plaqueta dele, quanto que está o HB dele, tá? Então, eles me deram esse artigo da Journal of Acute Care, Physical Therapy. Na verdade, eu tenho a revista que está guardada a 7 chaves. Já tem vários estudos, 2017, 2018, 2019. Mas eu trouxe porque eles falaram assim, ó, Thalissa, esse aqui é o nosso protocolo, pode levar para o Brasil, tá? Onde eles verificaram, eles queriam ver se realmente teve algum efeito adverso do tratamento nos pacientes oncohematológicos do exercício físico. E aqui, ó, nesse gráfico embaixo, onde mostra ali 71%, são pacientes que fizeram exercício, a adesão dos pacientes que fizeram exercício aeróbico com plaquetas menores do que 10 mil. E ali, no B, são de pacientes que fizeram de 10 a 20 mil exercício aeróbico, 79%. Teve uma baixa adesão no exercício resistido, mas ali também, nesse gráfico, eles mostram, no cinza claro, é a contagem de plaquetas, que cai após o transplante de medula óssea, e o cinza escuro então, a aderência à atividade física. Então, vocês podem ver que o paciente lá embaixo, com plaquetas de 10 mil, fez a caminhada. Ali está mostrando a caminhada, tá? Então, fica aí a mensagem para vocês. Contraindicações: cardiopatia grave, metástase óssea com moderado ou alto risco de fratura, a plaquetopenia menor do que 10 mil, hemoglobina abaixo de 7, febre acima de 40. Gente, contraindicação, mas à beira-leito, tá? A clínica é soberana. Eu já fiz exercício resistido com paciente com HB menor que 7, tá? Aqui, recados finais.
o fisioterapeuta e o manejo do paciente, não considerar apenas a presença de disfunção miocárdica e insuficiência cardíaca para relacionar efeitos da toxicidade do tratamento oncológico, lembrar de ficar sempre atento à presença desses fatores de riscos cardiovasculares no pré-tratamento e a presença de comorbidades, realizar anamnese, exame clínico, basal, acurados para a intervenção segura desse paciente, direcionar esse paciente para um acompanhamento cardiológico e orientar e incentivar o paciente em relação ao estilo de vida, hábitos e atividade física. E atentar para toda a interação desse sistema cardio, pulmão e músculo esquelético. Rapidamente, nos meus 20 segundos finais, esse vídeo é um paciente de 14 anos em quimioterapia no Texas Children's Hospital, fazendo exercício físico com a fisioterapia no ambulatório. Então, o exercício físico é seguro, viável e eficaz, melhora a qualidade de vida, a função física e a fadiga oncológica. Muito obrigada. Ligar o microfone, ok. Obrigada pela sua palestra. Eu queria fazer uma reflexão. Fica aqui, por favor, um pouquinho mais. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, que é o seguinte. Nas 3 primeiras palestras, a gente viu aqui a importância da atividade física, né? Tanto como prevenção do câncer, como no tratamento e pós-câncer. E eu fico imaginando, apesar de a gente ter tantos estudos há tanto tempo mostrando os benefícios da atividade física, mesmo vocês, profissionais da saúde, eu aposto que é uma minoria que, de fato, adota no seu dia a dia a prática da atividade física. Quer ver? Eu queria tirar essa curiosidade. Quantos de vocês aqui fazem, de fato, atividade física regularmente, de 2 a 3 vezes na semana, só por curiosidade? Mas eu voltei faz uns 3 meses só. Mais do que eu imaginava. Ok, obrigada. Porque, na verdade, isso acontece mesmo, né? Ainda o brasileiro ele ainda não adotou na sua rotina a prática da atividade física. É uma mudança cultural, né? Eu acho que não é só em relação ao paciente oncológico, mas realmente o exercício físico ele é preventivo de várias doenças, não só do câncer. Sim. Mas é essa mudança de hábito que a gente precisa falar, que a gente precisa orientar a população, a sociedade da importância disso. Não só na prevenção do tratamento oncológico, mas na prevenção de várias outras doenças, como as cardíacas também. Sem dúvida. Muito obrigada. Foi muito bacana. Bom, agora sim, pessoal, a gente vai ouvir a doutora Taluana Jamel. Ela é fisioterapeuta especializada em oncologia e fisiologia do exercício, acupunturista reikiana, movimentadora do TJCC e integrante do Comitê de Medicina Integrativa da Abrale. O tema, práticas integrativas na fisioterapia. Muito bem-vinda. Boa palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho das práticas integrativas. Eu nem vou citar, né, do exercício físico, mas todos já sabem. As PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares, ela tem como objetivo prevenir, promoção e a recuperação da saúde. Ela tem a ênfase assim, daquela escuta acolhedora, e ela está em todos os níveis de atenção à saúde. Ixi, o que eu fiz aqui? Acho. Eu trouxe a porcentagem que elas estão em cada nível de atenção à saúde. Na atenção primária, as práticas integrativas estão em 78% das UBSs, né, que é a porta de entrada para o SUS. A gente vê que tem bastante. E vocês vão perceber que, olha a diferença, já na atenção secundária, apenas em 18%. Atenção secundária já são alguns cuidados mais especializados, estão mais nas UPAs. E na atenção terciária, que são os hospitais, só 4%. Então, a gente precisa melhorar muito isso ainda. E as PICs, o que elas fazem? Como elas são denominadas? Através da Organização Mundial de Saúde, elas são recursos terapêuticos que vão fortalecer o cuidado ao paciente. E não pode, de jeito nenhum, é importante falar, não pode deixar o tratamento tradicional de lado. Que tem muita gente que ainda
troca um pelo outro, e isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Aqui eu trouxe, desde quando começou, em 2006 eram apenas 5 práticas que tinham. Em 2017 já pulou para 19. A partir de 2018, 29 práticas. E aí eu citei as práticas que estão no SUS. Tem inúmeras, né? Desde a acupuntura, reiki, dança circular, a biodança, né? Os florais, bioenergética, tem muita coisa. E quais são os benefícios das práticas integrativas? Elas ajudam a prevenir as doenças, melhoram o bem-estar dos pacientes, reduz a intensidade dos sintomas, né, dos efeitos colaterais do tratamento, e contribui também para diminuir o uso dos medicamentos. E, mais uma vez, importante não abandonar o tratamento tradicional. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a acupuntura, que é uma das técnicas que eu uso bastante com os meus pacientes. Os benefícios da acupuntura são inúmeros, não só, né, para os pacientes oncológicos, mas no caso dos pacientes oncológicos, ele ajuda a diminuir a dor oncológica, alívio da dor miofascial, da fadiga oncológica, melhora a parte do estresse, da ansiedade, ajuda na náusea, diminui náusea, vômito, e trata vários sintomas. E como que a gente escolhe esses pontos, né, para fazer o tratamento? A gente pode usar tanto ponto local ou como pontos sistêmicos. Aí vai depender de paciente para paciente e o que a gente quer para este momento, né, com o paciente. E eu deixei 2 exemplos de pontos que são bastante usados. O IG4 como ponto local e o PC6 de maneira sistêmica. E aí eu trouxe o IG4 bem aqui na mão. Aí a gente pode ensinar o paciente também a fazer massagem, né, fazer acupressão nesses pontos. E o PC6, que, como vocês podem ver, ele vai ajudar muito na náusea, fazendo relaxamento do sistema geral do paciente e ajuda muito para a náusea. E eu sempre associo outros tratamentos junto com os pontos de acupuntura. É muito importante a gente lembrar, mesmo todos já sabendo, a importância da higienização, da asepsia do local. Parece ter que falar isso hoje, mas tem gente que não toma cuidado ainda com isso. Usar materiais descartáveis, tomar muito cuidado com a pele desses pacientes. Se tem alguma lesão, ver como que está, se está com a pele íntegra. Cuidado com os pacientes oncohematológicos, como já foi bem falado anteriormente, quando está com a plaqueta muito baixa, tomar cuidado para sangramentos. Mesmo assim, dá para usar, dependendo do nível que está, mas avisar que pode ficar algum hematoma ou não. E uso de anticoagulantes também, avisar que pode ficar esse hematoma. O reiki, que é uma outra técnica que eu também utilizo muito com os pacientes. O rei significa energia universal e o ki é a energia vital que flui em todos os seres vivos. Então, o reiki nada mais é do que a ciência da ativação, direcionamento e aplicação da energia vital universal, promovendo o completo equilíbrio energético, prevenção das disfunções e a melhora da qualidade de vida deste paciente. Ele não tem contraindicação, ele pode ser usado em todos os pacientes, e os benefícios, ele vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, reduz as dores crônicas, mais uma vez, ele vai ajudar no alívio do estresse, da ansiedade, do mesmo modo que a acupuntura. Restaura o equilíbrio físico,
regula funções vitais e o equilíbrio do campo mental e emocional. A aplicação do reiki ela é feita através da imposição das mãos, não tem dor, não tem efeito colateral, como eu disse, não tem custo algum, então ele pode ser utilizado em qualquer lugar, né? Muito utilizado também no SUS, e pode ser aplicado em conjunto com outras terapias, que é o que eu faço. O paciente ele foi para ele está lá, vai fazer algum aparelho, por exemplo, eu vou aplicar reiki nesse paciente. E a gente vai associando com outras terapias, que aí vai trazer o bem-estar, vai ajudar nesse tratamento e é muito bom para o paciente. Algumas pessoas me conhecem já aqui e eu fui paciente oncológica também. Fiz atividade física durante todo o tratamento e durante as aplicações de químio, essas coisas, eu aplicava o reiki e fazia acupuntura. Então, eu posso falar dos dois lados. E, como paciente, eu senti muito, muito, muito a melhora fazendo essa associação dos tratamentos. Porque, às vezes, a gente fala como profissional e alguns pacientes, às vezes, ficam na dúvida. E aí, eu uso isso também com os meus pacientes. Quando eles ficam meio receosos, eu falo, além de terapeuta, né, de tratar, eu fui paciente e foi assim, aí eu explico como foi eles aderem melhor até ao tratamento. Aí, aqui, eu estou trazendo quais práticas que tem no AC Camargo, algumas práticas integrativas que tem lá. Só para citar, lá tem a aplicação de reiki, que eu acabei de explicar o que é. Tem a yoga, que combina os exercícios corporais, técnicas de respiração e meditação, que ajuda tanto na flexibilidade, na redução do estresse, e, além de tudo, é um tipo de exercício, é um exercício físico que vai trazer os benefícios para este paciente. A arte-terapia, que ela é baseada em artes e na psicologia, e pode ser feita tanto individual quanto em grupo. E a meditação, que é uma prática milenar que vai integrar o corpo e mente. E ela é baseada na consciência do momento presente. Ela vai ajudar o paciente na redução do estresse, ansiedade, promovendo a sensação de calma interior. E no INCA também tem outras técnicas que eles usam, mas a gente comparando com o que eu falei lá atrás, a quantidade de técnicas que tem, e que são só 4%, vocês veem como tem poucas técnicas nos hospitais. Eu torço para que um dia isso ainda melhore muito. No INCA tem a meditação, a yoga, a musicoterapia e a fitoterapia. A musicoterapia ela vai utilizar a música para promover a saúde, reabilitação e o equilíbrio mental e emocional. A fitoterapia ela usa as plantas medicinais ou derivados vegetais para tratar patologias e manter a saúde. As outras duas eu não vou explicar, porque já foi falado anteriormente. E aqui é só para relembrar a importância, né, de associar a outros tratamentos e não abandonar jamais o tratamento tradicional. Nos pacientes, eu acabei não trazendo os artigos científicos, que são inúmeros, mas nos pacientes tem uma melhora assim, visível com os pacientes que eu atendo na parte da náusea, da neuropatia periférica, que a gente utiliza a acupuntura para melhorar essa parte da neuropatia periférica, que acaba atrapalhando muito a qualidade de vida desses pacientes. E eu associo sempre os exercícios junto com as práticas. E os resultados são espetaculares. De novo. Estou apanhando desse negocinho aqui, mas eu não sei voltar agora.
Da acupuntura, eu uso tanto a acupuntura sistêmica quanto a auricular. E quando o paciente não pode usar agulha, eu uso a semente, que também traz esse benefício. Aí eu explico para ele como ele deve fazer, está sempre manipulando nesta sementinha, e os resultados são muito bons. Falei mais rapidinho hoje, porque o tempo está apertado. Aí queria agradecer, fico à disposição para responder as perguntas que vocês quiserem também, e obrigada. Muito obrigada pela palestra, brigadíssimo. Bom, só vamos ver agora aqui uma questão de tempo, porque existia a possibilidade de a gente abrir um espaço para a gente fazer algumas perguntas. Será que é possível? 2 perguntinhas? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. A gente gostaria de que vocês, quem tiver dúvida, alguma pergunta, poderia passar essas perguntas por meio do QR Code, né, entre as pessoas que estão presencialmente aqui. Para quem está em casa, então, pode enviar essas dúvidas, essas perguntas, na forma online, né, por meio do chat. Nós temos condições, nesse momento, por conta do tempo, de responder só a 2 questões. Tá bom? Só 2, infelizmente. A ideia era poder responder mais. Vamos lá. Tem uma pergunta do Caio. Ele está aqui presencialmente. Quem é o Caio aqui? Onde está o Caio? Bom, ele pergunta o seguinte: doutores, qual conduta terapêutica devemos usar em pacientes cujos riscos de TVP são altos? Existe alguma modalidade específica ou necessitamos recorrer ao tratamento com anticoagulantes para, então, começarmos uma terapia focal? Quem poderia responder? Você responde? Ok. O Caio está por aqui, né? Não, já foi. Bom, ele não se encontra aqui nesse momento. Bom, em relação à TVP, né, acho que foi bastante o que a gente trouxe na palestra. Hoje a gente tem diversos critérios para avaliar o risco. Então, uma vez avaliando esse risco, identificando uma possível trombose, através dessas ferramentas, através de uma avaliação clínica desses indivíduos, a gente tem Bancroft, a gente tem sinal da bandeira, a gente tem diversos testes clínicos, mas uma vez identificado, sempre comunicar a equipe para fazer um exame, geralmente um exame de imagem, o Doppler, ou então ultrassom, outros ultrassons, né, para diagnosticar. Uma vez diagnosticado e iniciado o anticoagulante, quando esse anticoagulante ele atinge o nível terapêutico, a gente tem liberação para mobilizar esse paciente. Caso queira, eu tenho um material que também disponibilizo em relação aos tipos de anticoagulante. Para cada tipo de anticoagulante, a gente tem um tempo de segurança, que pode variar aí de 3 horas do início até 24 horas. Mas, uma vez identificado, início do anticoagulante, uma vez seguro com esse anticoagulante, com os níveis seguros para mobilizar, a gente pode aí, submeter esses indivíduos a uma terapia de exercício. Beleza, muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Há uma outra pergunta aqui, é da Luísa, tá? Online, ok? Há contraindicação do uso de eletroestimulação, ultrassom ou laser no paciente oncológico? Ela pergunta também qual o uso desses recursos no âmbito hospitalar e ou na reabilitação. Quem pode responder? Ok. Vamos lá, nós temos indicação, sim, de uso de alguns recursos. Na verdade, a maioria é de estimulação e também fotobiomodulação, mas específico para cada caso, né? Então, nós usamos, dentro da eletro, a gente tem o TENS, que a gente utiliza tanto para dor quanto também para náusea, né, no ambiente hospitalar, então de forma segura. Nós temos o laser também para tratamento de dor, para tratamento de neuropatia periférica, paralisia facial. Então a gente tem várias indicações do uso dessas terapias. O ultrassom, eu não
não recomendo, né, porque é uma terapia que gera calor, então a gente tem que ter muito bem a indicação. Então, assim, a gente até utiliza, mas para tratar algo secundário ao tratamento oncológico, uma disfunção secundária. Então, uma articulação, uma síndrome do ombro congelado, então algo assim, mas com muito critério de indicação. Tá? Mas outros recursos a gente utiliza com bastante benefício nos pacientes oncológicos. Tá ok, está respondido então. Muito obrigada. Obrigada a todos. Quer concluir? A Carol quer complementar. Ok, por favor. Acho que eu queria só adicionar também um ponto que eu acho que mais importante da indicação também é a contraindicação. São diversos recursos que a gente tem hoje em dia que podem ajudar muito em uma terapia adjuvante, mas acho que além do ultrassom, a fotobiomodulação, que seja através do laser ou do LED, hoje a gente ainda não tem evidência para que seja realizado sobre uma lesão tumoral. Então, isso é uma contraindicação absoluta. Eu acho que isso é importante, né, levantar, mas são recursos que estão aí, que podem ajudar e muito aí dentro da fisioterapia e dentro do hospital, enfermaria e UTI. Acho que quer completar, doutora Eric, alguma observação a mais? Eu acho que é avaliar cada caso, identificar o tipo de câncer, o porquê está sendo usado e realmente só não usar na área tumoral ou que não saiba a causa da dor ou desconforto. Ok. Alguma observação, doutora? Não, eu ia falar também da contraindicação que ela já falou e eu uso muito também a fotobiomodulação para o linfedema, que tem um resultado bem legal. Pois não? Não sei, tá. Pronto. Pode falar. E eu acho que, para fechar tudo isso, a importância do conhecimento. Então, a importância do fisioterapeuta que atende o paciente oncológico se especializar, ir em busca do conhecimento para ter uma prática cada vez mais segura. Porque recursos, tratamento, a gente tem muitos, mas realmente a correta indicação é muito importante. Então, a formação desses profissionais é muito importante para a atenção segura do paciente oncológico. Bacana, um jeito interessante de a gente finalizar. Pessoal, muito obrigada. Eu quero agradecer aos nossos convidados, aos nossos palestrantes. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer ao público também que está aqui presencialmente. Muito obrigada pela presença de vocês. Também o pessoal que está nos assistindo na forma online. E um último recado que foi passado pelo Oncoensino, especialmente para o 11º Congresso TJCC, o Oncoensino está lançando 4 formações temáticas que combinam cursos com a atuação multidisciplinar. São pacotes de até 10 cursos pelo preço de 1, ou seja, é uma oferta interessante. Vocês podem ter mais detalhes sobre isso no QR Code, inclusive está aparecendo aqui nesse momento no vídeo, ou vocês podem também visitar o stand aqui mesmo no Congresso. Ok? Então, agora nós vamos convidá-los para o encerramento do 11º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu espero poder estar ano que vem aqui junto com vocês. Muito obrigada, tenham um bom resto de dia e até o ano que vem. Muito obrigada.